Olá, gente, eu sou o Leonardo Souza e esse é o nosso podcast Educação Eleitoral. A gente já vai chegando ao nosso 10º episódio, né? Já tem sido um sucesso bastante grande, sendo acompanhado por todos vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho, pelos feedbacks positivos aí, sabe? A gente faz esse trabalho com muito carinho, muita dedicação, porque a gente ama eleitoral e quer que vocês também amem, né? E que, se Deus quiser, o pessoal que vai prestar o unificado em breve, poder bater um bate-papo também com a gente aqui, né? Trocar figurinhas sobre a justiça eleitoral, o direito eleitoral, né? Também quem gosta da área e estuda para a OAB, por exemplo, que teve o recente exame da OAB, que caíram duas questões importantíssimas, né? No último exame nacional de ordem, né? Muito obrigado pelo carinho e pelos feedbacks positivos, tá, gente? Vamos embora nesse episódio de hoje? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao tema geral, sistemas eleitorais, tá bom, gente? É um tema bem chatinho, bem cheio de nuances, bem cheio de peculiaridades. O nosso podcast aqui não suprime a leitura da lei, principalmente os artigos pertinentes no Código Eleitoral, tá? Que eu vou mencionar alguns aqui. Vocês têm que ler para entender mais ou menos como é que funciona o nosso sistema proporcional. Entender minimamente, para quando chegar na hora da prova, quando chegar na hora de uma oportunidade de você ser questionado a respeito do sistema, você ter pelo menos uma noção de como funciona, tá? A gente vai tentar simplificar ao máximo o entendimento aqui para que vocês tenham uma noção mínima sobre o assunto. Beleza, gente? Vamos embora? Então vamos lá. O sistema proporcional, gente. O nosso sistema proporcional, ele leva em conta não somente os votos obtidos pelos candidatos ou pelas candidatas, mas também os atribuídos à legenda partidária, tá bom? A principal finalidade do sistema proporcional, portanto, é conceder representatividade, não só à maioria, mas como também à minoria dos votantes, fortalecendo dessa forma o nosso regime democrático. Beleza até aqui? Prosseguindo. O sistema proporcional adotado no Brasil é o de lista aberta. E o que isso significa, gente? As vagas conquistadas pelos partidos são ocupadas pelos candidatos e pelas candidatas mais votados nominalmente. Ou seja, o eleitor e a eleitora têm a possibilidade de votar no candidato de sua preferência, votar nominalmente no candidato de sua preferência. Em contraponto ao sistema proporcional de lista aberta, a gente tem o sistema proporcional de lista fechada, no qual quem decide antes mesmo da eleição, aqueles e aquelas que ocuparão as vagas destinadas à agremiação partidária, é o próprio partido. O eleitor vota no partido e não no candidato. Tá bom, gente? Então, uma lista fechadinha. O partido já decide anteriormente, quais são os meus candidatos, no lista fechada, né? E o eleitor vai votar naqueles candidatos da lista fechada, já indicada pelo partido político. Ele não tem a possibilidade de votar nominalmente no candidato de sua preferência. Beleza? Há críticas por parte da doutrina para ambas as variantes do sistema proporcional. Inclusive, já houve intensos debates sobre o melhor sistema proporcional a ser utilizado nas nossas eleições. Mas ainda tem prevalecido o sistema proporcional de lista aberta. Tá bom, gente? Prosseguindo, o assunto é um pouco grande, mas vamos lá. Em quais eleições o sistema proporcional de lista aberta é usado no nosso país? Nas eleições para vereador, nas eleições para deputado estadual e deputado federal. Perfeito? Então, já que a gente está falando para os cargos do legislativo, você pode ter aquela lembrança daquele candidato que você votou um dia, que teve um monte de votos e que não se elegeu. Por que isso acontece, gente? Por que isso aconteceu até com mais frequência no passado? Para definir aqueles e aquelas que vão compor as cadeiras do Poder Legislativo, eu faço uma ressalva aqui, exceto o Senado, né? O Senado a gente já sabe, a gente comentou no podcast anterior, no episódio anterior, que se dá a eleição pelo sistema majoritário simples, tá? Então, quando eu falo legislativo aqui, é exceto o cargo de senador. Então, voltando, para definir aqueles e aquelas que vão ocupar as cadeiras no legislativo, não é tão simples. Aqui na Justiça Eleitoral, a gente tem um sistema próprio que faz os cálculos, as contas, tudo direitinho. E ainda bem que ele existe, porque são cálculos bem
desafiadores, digamos assim, principalmente para quem é da área de humanas, como eu, né, que tem meio que aversão à conta. Mas vamos lá. Nesse sistema proporcional de lista aberta que a gente tem vigente hoje, a gente já teve mais anomalias do que acontece hoje. Embora não seja um sistema perfeito, né, a gente sabe que tem falhas de fato, e essas falhas são realmente questionáveis, já foi pior, gente. As anomalias eram maiores ainda. Vou citar um exemplo aqui que quem tem mais idade talvez possa lembrar. O Enéas Carneiro é um político famoso da década de 90 e ele faleceu no início dos anos 2000. Ele foi eleito deputado federal por São Paulo e teve tanto voto na eleição de 2002, mais de 1,5 milhão, né, que carregou com ele para a Câmara Federal pelo estado de São Paulo outro candidato do mesmo partido, Prona, que obteve apenas 275 votos. Agora você imagina, um deputado federal eleito pelo maior colégio eleitoral do país com apenas 275 votos. É uma discrepância gigantesca, né? Então, hoje essa discrepância não acontece mais pelas correções que foram feitas no nosso sistema eleitoral vigente, tá bom? Prosseguindo. A primeira coisa que a gente tem que definir quando se fala em sistema proporcional é o quociente eleitoral. E onde está isso, Léo? No artigo 106 do Código Eleitoral, que é a divisão dos votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas. Tá? Lembrando que votos válidos são os votos, são desconsiderados os votos brancos e os votos nulos, tá bom? Votos válidos são aqueles votos realmente dados para a legenda partidária ou para o candidato nominalmente. Perfeito. Se nenhum dos partidos atingir o quociente eleitoral, aí vira briga de rua, gente. É eleito quem tiver mais votos na forma como se dá no sistema majoritário. Isso é raríssimo de acontecer, mas está previsto também no artigo 111 do Código Eleitoral, tá bom? Voltando ao sistema proporcional. Depois de achado o quociente eleitoral, a gente tem que buscar o quociente partidário, tá? Ou seja, quantas vagas cada partido terá direito a preencher. O quociente partidário é definido pela divisão entre o número de votos obtidos pelo partido pelo quociente eleitoral, desprezando-se a fração. Com esse número, a gente já tem aqueles e aquelas que ocuparão as vagas, e elas serão destinadas, distribuídas aos candidatos que forem mais votados por aquela agremiação, por aquela legenda, desde que alcançado ao menos 10% do quociente eleitoral na forma do artigo 108 do Código Eleitoral, gente. Essa é a chamada cláusula de desempenho individual, criada justamente para coibir o chamado efeito Enéas, tá bom? Então, o candidato, mesmo que o partido atinja o quociente eleitoral, o quociente partidário, o candidato individualmente só vai ocupar a cadeira se ele obter ao menos 10% de votos do quociente eleitoral. Perfeito, gente? Podemos prosseguir? Então, vamos embora. E se não forem preenchidas todas as vagas segundo esse critério? Daí a gente passa para mais uma etapa prevista no Código Eleitoral, no artigo 109, que é a distribuição das sobras. A regra é a seguinte: divide-se o número de votos válidos obtidos por cada partido pelo número de lugares por ele obtido mais um. Um exemplo bem simples aqui para você ficar com o cálculo na cabeça. O partido X teve 1.000 votos válidos, 10.000 votos válidos, e obteve 9 cadeiras, tá? A divisão vai ser por 10, porque, lembra que eu falei que é o número de lugares por ele obtido, ele obteve 9 cadeiras, mais 1. Então, vai ser 10.000 dividido por 10. A média desse partido X, vai ser 1.000, a média vai ser de 1.000, tá? E isso vai ser feito com todos os outros partidos que disputaram a eleição, tá bom? A operação é repetida para cada lugar a ser preenchido, beleza? Quem pode participar dessa distribuição das sobras? Todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos em número superior ou igual ou superior a 20% desse quociente, na forma do artigo 109, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Tá vendo, gente, como é importante ler ou ter a facilidade de entender
o que está previsto no Código Eleitoral, é tudo baseado lá nos artigos 108, 109, né, 111. Né? Então, a gente tem que ter essa disciplina de ler e reler até entender, até esse negócio entrar na nossa cabeça. É difícil, mas um dia entra, né? Com a prática, realmente, quando vocês passarem para o lado daqui, do outro lado do balcão, talvez fique mais fácil de entender, porque você só enxergar números é complicado mesmo, mas a leitura da lei é indispensável, tá bom, gente? Vamos continuar aqui. Obterá a vaga o partido que atingir a maior média de votos e o candidato que tenha a votação mínima exigida, tá bom? Isso é para cada vaga a ser preenchido, tá bom, gente? Isso nas sobras. Se o partido atingir a média, mas não tiver candidato com votação mínima exigida, ou seja, se o partido lá atingiu 80% do quociente eleitoral e o candidato lá, que está o próximo da lista, ele não atingiu o mínimo de 20% do quociente eleitoral, a gente vai passar para o partido com a segunda maior média, desde que tenha candidato que tenha desempenho mínimo assim exigido, ou seja, o candidato que tenha atingido aquele 20%, e assim por diante. Isso está previsto no artigo 109, inciso 3 também do Código Eleitoral, tá bom? Então, deixa eu explicar esse trechinho aqui de novo. Se o partido atingir a média, mas não tiver candidato com votação mínima exigida, ou seja, aqueles 20% do quociente eleitoral, né, passa-se ao partido com a segunda maior média. Então, o partido ele teve a maior média, lá tá bonitinho lá na frente, mas não teve candidato que alcançasse aquela votação mínima. Então, o partido perde a vez dele. A gente vai passar para o partido de segunda maior média, que tenha candidato com desempenho mínimo, ou seja, alcançou aqueles 20% do quociente eleitoral, e assim por diante, tá? Essa previsão é do artigo 109, inciso 3 do Código Eleitoral. Ressalva importante: aos suplentes, e já finalizando, aos suplentes, aqueles candidatos que não tomaram posse, né, depois de todo mundo já preenchido, o pessoal já tomou posse lá, já está trabalhando na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e tal, aí ficaram suplentes. Aquela galera que não teve cargo nenhum, né? Ficou na lista lá de espera, se morrer alguém, se alguém virar ministro, alguma coisa, esse pessoal concorre. Essa galera, os suplentes, na forma do artigo 112, parágrafo único, a eles não é exigida a cláusula de desempenho individual. Lembra dela? É o mínimo de 10% de votos do quociente eleitoral, né? Não é a questão das sobras, é aquela primeira cláusula de desempenho lá que eu falei, do efeito Enéas, né? Se o suplente não atingir o mínimo de 10% de votos do quociente eleitoral, ainda assim ele poderá ocupar o mandato, no caso de suplência, de vacância do titular do mandato, digamos assim, né? Por exemplo, um deputado federal virou ministro, né, do governo. Então, o primeiro suplente daquele estado, ele tem direito à vaga, né? Então, o suplente ele não precisa atingir esse quociente eleitoral mínimo de 10%, a cláusula de desempenho individual. Essa regra nova, ela está prevista no artigo 112, parágrafo único, e é um entendimento do STF, né? Isso ficou bem polêmico agora recentemente, por causa do caso do Deltan Dallagnol, né? Que teve o mandato cassado, e o TRE do Paraná entendeu que a vaga ficaria com um candidato do PL, e o STF entendeu de forma contrária, justamente baseado nesse artigo 112, parágrafo único, que a vaga deveria ficar com o suplente do partido Podemos, que era o partido do ex-deputado cassado, né? Mesmo que ele não tenha atingido a cláusula de desempenho individual, né? Justamente por esse entendimento do STF, tá? Então era isso que eu tinha que passar para vocês. Eu acho que esse é o nosso maior episódio, já tem 14 minutos, né? E agradeço a confiança de vocês mais uma vez. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição lá no Instagram, no Educação Eleitoral. Quem não conhece os nossos materiais, eu tenho o combo de legislações anotadas, que tem essas leis todas explicadinhas, com as dúvidas, com questões, como cair em prova. Eu cito jurisprudências, tá? Tem a nossa resolução também em questões que está sendo muito, muito elogiada, tá bom? E em breve a gente vai ter o nosso caderninho de súmulas anotadas também com
bem destrinchadinho para você arrebentar nos concursos que vão vir da Justiça Eleitoral e outros futuramente, tá bom? Obrigado, gente, pelo carinho mais uma vez. Beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, tchau.